Hoje eu quero conversar com vocês. Na verdade, nós vamos hoje ministrar uma palavra. Eu pensei bastante em um tema que eu pudesse dar para essa palavra. Me veio muitas coisas na cabeça e eu resolvi dar esse tema. Veja, assunto doloroso. Assunto doloroso. Vejam, eu pensei nesse tema com base naquilo que aconteceu com um dos meus meninos há pouco tempo atrás. Na verdade, já está indo aí para pouco mais de um ano, quando o Augusto sofreu ali uma queda de bicicleta. Eu estava na igreja, na secretaria ali, e de repente meu telefone tocou e eu fui informado por ele que ele havia caído. Eu não sabia até onde ele estava ou não, machucado o estado, né? Se estava com algum osso quebrado. Então eu resolvi pegar o carro, deixei o que eu estava fazendo aqui e fui correndo lá para casa. Cheguei lá, ele estava ali, todo ralado, machucado. Ralou bastante. Não quebrou nada, mas ralou bastante. Eu me lembro que eu fiz com ele, pastor Palma, o que minha mãe fez comigo. Eu disse a ele, falei, olha, filho, se você quiser que sare rápido essa ferida, e tinha uma ferida bem grande aqui do lado, se você quiser que sare rápido, você precisa lavá-la muito bem. Então vai ali, vai tomar banho, pega o sabonete, pega a bucha e esfregue bastante. Eu não sei aonde minha mãe aprendeu isso, mas funciona. Funciona. Sabe por quê? Porque a gente tira daí a sujeira do asfalto, a gente tira todo aquele resto de asfalto que ficou ali na ferida. Às vezes, com a bucha e o sabonete, você esfrega e aquilo vai machucar ainda mais o que já está machucado. Mas quanto mais limpo estiver, menos tempo o seu organismo vai precisar limpar aquilo para depois cicatrizar. Está aí uma receita boa. Quando você machucar, lave com bucha e sabão e esfregue bastante. Limpe bem. Vai sarar rápido. Não é, filho? Sara rápido. Vejam, gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem coisas na nossa vida que são dolorosas, são difíceis da gente fazer. Aliás, na vida de um pastor, existem alguns assuntos que são difíceis da gente pregar. Não pensem vocês que tudo que a gente fala aqui, a gente fala assim com facilidade. Não, existem assuntos difíceis. Assim como tem prova lá na sua escola, que é mais difícil, tem matéria que para você é mais difícil do que para o seu amigo, para a sua amiga, para um pastor também. Existem alguns assuntos que são um pouco mais difíceis. E tem assuntos que são difíceis para todo mundo, não tem? Tem matéria que é difícil para todo mundo. Então, esse assunto, por isso que eu dei esse tema, assunto doloroso, porque não é um tema, não é um assunto tão prazeroso para a gente pregar, mas é muito necessário, muito necessário. Veja, algumas pessoas aqui, eu imagino, nós estamos aqui hoje em muitos adolescentes, alguns jovens já, e eu imagino que aqui hoje existem diferentes tipos de pessoas. Tem os mais novos, e tem ali o pessoal lá do fundo, né, os mais velhos. E tem o mais velho aqui, o pastor Palma, pelo menos do auditório aqui. Então, eu imagino que dentre vocês tem algumas posturas diferentes. Hoje, por exemplo,
alguns aqui talvez estejam esperando eu falar uma coisa diferente daquilo que você pensa, e aquilo que eu falar diferente já vai ser suficiente para você sair daqui, quem sabe, me destruindo. Talvez falando mal de mim. Por exemplo, se eu for falar aqui hoje sobre LGBT, talvez você vai ouvir e vai ficar profundamente irritado e vai sair daqui, talvez falando mal de mim. Mas outros aqui, talvez, eu imagino, que esperem de mim, que esperem, talvez, estão esperando da igreja, por exemplo, que eu vou e traga como pastor uma palavra que realmente, olha, condene esse movimento. Não, pastor, nós temos que pregar e veja, nós não podemos aceitar isso. Talvez você espere isso de mim, que eu simplesmente vá ali e condene, traga uma palavra dura que confronte e simplesmente diga o que tem que dizer. Mas eu sei que tem gente aqui que tanto faz. Sabe aquela pessoa que, para ela tanto faz. Ela nem liga para isso. Não é um assunto que mexe com ela. Nem para cima e muito menos para baixo. Sabe aquela tipo de gente que fica olhando a água do rio passar, apático, indiferente. O que é isso mesmo, pastor? Do que mesmo que o senhor está falando? Tem esse tipo. Mas talvez esteja e tenha aqui hoje também um quarto tipo de pessoa que silenciosamente, sem contar para ninguém, ou talvez contando para um grupo bem perto, bem pequeno, esteja lutando contra isso. Esteja sofrendo por causa desse sentimento. De um sentimento que ainda está confuso. Eu quero que todos aqui fiquem bem tranquilos. E eu preciso que você, a princípio, saiba de uma coisa, talvez uma das maiores verdades que eu vou falar aqui hoje. E eu preciso que você grave isso no seu coração. Que eu não sei se você está entre os radicais ou se você está entre aqueles que simplesmente não estão nem um pouco preocupados, ou se você é alguém que sofre, tem sofrido por causa disso, ou por causa de alguém que sofre com isso. Veja, Deus ama todos vocês. Todos nós somos amados por Deus. Essa talvez seja a principal verdade de todas as que você vai ouvir aqui hoje. E o fato de Deus te amar é justamente o mesmo motivo que me fez sair daqui para ir lá ajudar meu filho quando ele caiu. Isso é amor. O fato de Deus amar você é justamente o motivo pelo qual, muitas vezes, Ele quer tratar, Ele precisa limpar, Ele precisa cuidar de algumas coisas, de alguns sentimentos, que muitas vezes norteiam e entram e passam no seu coração e na sua mente. Justamente porque Deus te ama, é que Ele faz isso. O meu objetivo nessa mensagem é que você ouça a voz de Deus.
se você for ouvir só a minha voz, se você for ouvir somente o que eu vou te dizer, nós vamos perder tempo aqui hoje. Mas eu gostaria que todos aqui pudessem, de alguma forma, hoje, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. É um tema importante, é um tema doloroso, e a gente vai ouvir, então, hoje, sobre esse tema, que é a sexualidade. A gente precisa começar. E, para começar, a gente vai para uma segunda verdade. Deus ama a todos, mas veja, todos nós somos pecadores. Diga comigo, todos nós somos pecadores. Então, a gente percebe, veja, da mesma forma que Deus ama a todos, a gente precisa entender que todos são pecadores. Sabe o que nos diferencia? É que às vezes o meu pecado é diferente do teu. Talvez o pecado seu é diferente do pecado do seu irmão que está aí perto de você. Mas todos nós somos pecadores. Vamos para a palavra. Olha o que a palavra diz em Romanos 3:23. É a palavra que está dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos é todo mundo. Não tem ninguém que fica fora dessa palavra. Então, todos nós nascemos assim, pecadores. Todos somos imperfeitos. Eu sou imperfeito. Não sou um homem perfeito. Não há ninguém nesse auditório que seja. Aliás, não há no mundo. Se nós vasculharmos o mundo inteiro, não há ninguém hoje vivo na terra que seja perfeito em tudo. Somos imperfeitos. E eu acredito que você já sabia disso. Então, se a gente é pecador e se a gente é imperfeito, a gente precisa de um Salvador. Quem precisa de um Salvador? Todo mundo. Todos precisamos. Todos precisamos de Jesus. E aí entra um conceito. O que é um cristão? Você sabe o que é um cristão? Ah, pastor, cristão é um pequeno Cristo. Isso. É uma definição. O que é cristão? Um pequeno Cristo. Então você é um pequeno Cristo. Agora, mais do que isso, um cristão é alguém que foi salvo. É um pecador salvo. Ele foi salvo, mas ele continua sendo imperfeito. Diga, eu sou imperfeito. Diga, eu sou um salvo. Diga, eu sou um salvo imperfeito. Isso. Agora, veja. Um cristão é alguém que foi salvo, mas que continua imperfeito e que precisa continuar crescendo, aprendendo e crescendo cada vez mais para se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Então, quem é um cristão? O cristão continua sendo imperfeito, mas ele vai seguir os passos, ele vai aprender e ele vai cada dia mais ser parecido com Jesus. Então veja, mais importante do que você dizer eu sou um cristão, você precisa mostrar que você é um cristão. As suas atitudes, o seu comportamento, suas palavras continuam imperfeitas, mas a gente vai melhorando. Os anos vão passando, nós vamos caminhando com Jesus. Eu sou um cristão, estou caminhando com Jesus. Então, veja, eu estou aprendendo. Minhas palavras vão mudando, meu comportamento vai mudar, minhas ações vão mudar. Não
não sou perfeito e nunca serei perfeito, mas eu vou me tornando cada vez melhor, cada vez mais semelhante a Cristo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Na minha época, nossa, faz tempo, né? Na minha época, tinha alguns cristãos que caminhavam comigo na igreja. Eu já tive aí no seu lugar e eu sei, a gente sabe como é que é. Tinha alguns cristãos que andavam na contramão da palavra de Deus. Eram pecadores, foram salvos, conheceram a Cristo, mas não queriam melhorar. Muito pelo contrário, na contramão, faziam tudo errado, gostavam do pecado, gostavam de pecar. A gente ficava triste em ver essas pessoas assim, que não queriam aprender. A gente se entristecia com isso. Agora veja que detalhe. Hoje, a impressão que eu tenho, pastor, é que as pessoas, que os cristãos, não ficam mais tristes em ver outro cristão pecar. A impressão que eu tenho hoje é que as pessoas celebram o pecado. Hoje não basta as pessoas pecarem, hoje elas querem publicar lá na internet, elas querem mostrar para todo mundo o que elas estão fazendo de errado, e se elas estão mostrando é porque tem gente que está o quê? Curtindo. Nunca curta o erro de um amigo seu. Nunca aplauda um erro, uma falha de um amigo seu. Porque você está dando força, você está dando combustível, você está empurrando ele cada vez mais para longe de Deus, longe dos propósitos de Deus. A impressão que eu tenho hoje é que as pessoas, e eu não estou falando de você, mas as pessoas, de um modo geral, estão celebrando o erro, a falha. O que a gente precisa? Nós precisamos de adolescentes, nós precisamos de jovens, nós precisamos de um exército de jovens e de adolescentes dispostos a ir contra essa cultura de celebrar o pecado. Como assim celebrar o erro? Como assim curtir uma coisa que, aos olhos de Deus, a gente deveria chorar, porque aos olhos de Deus o Espírito Santo chora em nos ver errando, pecando. Então a gente precisa de pessoas, nós precisamos assim, de um exército de adolescentes e jovens que realmente estejam dispostos a ir contra essa cultura que celebra o pecado. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12. Ele diz assim: não se conformem com o padrão deste mundo. Veja, não aceitem o padrão deste mundo. Ele está dizendo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Eu não posso me conformar, eu não vou celebrar o que o mundo está fazendo, o que as pessoas estão fazendo de errado. Eu não vou me conformar com isso, eu vou transformar a minha mente. Eu preciso ter uma mente transformada. Meu comportamento precisa ser transformado. Isso, irmãos, veja, é uma escolha. Diga comigo, escolha. Você tem que escolher fazer isso. É uma escolha sua. Ou você vai se conformar, ou você vai se transformar. Ou você vai aplaudir, ou você vai, veja, se entristecer.
Vamos lá, vamos entender. Como é que a gente chegou até aqui? Vocês precisam saber disso. 2025 nós estamos. Como é que a gente chegou aqui? Vocês sabem? Como é que a gente chegou no mundo do jeito que o mundo está hoje? Eu não sei se vocês sabem, mas na minha época e na época do pastor Palma, nem celular tinha. Quando eu tinha a idade de vocês, nem celular existia. Eu comecei a namorar a Mariana em 2001. A internet chegou em Maringá em 2000. 1999, 98, 2000. Quer ver uma curiosidade? A minha casa em Maringá foi uma das primeiras casas a ter internet da cidade inteira. Porque o primeiro provedor de internet, naquela época tinha provedor, o primeiro provedor de internet foi de um engenheiro aposentado da Copel, que era amigo do meu pai. E ele usou a minha casa de teste. Eu me lembro ele falando, a primeira vez que eu ouvi www, primeiro site que eu entrei, www.uol.com.br. De lá para cá, quanta coisa mudou. Hoje a gente tem celular, tem rede social. Hoje até as crianças têm. E a informação. E aí a gente olha para o mundo, e aí a gente vai para esse tema, sexualidade. Gente, vocês sabem como é que a gente chegou até aqui? Eu poderia dar muitos exemplos, mas eu não sei quantos de vocês ouviram falar desse medalhista de ouro, o Bruce Jenner. Alguém já ouviu falar nele? Alguém já ouviu falar? Veja, essa foto é de 1975. No ano de 1976, ele foi medalhista de ouro nas Olimpíadas, na modalidade decathlon. Sabe, decathlon são 10 Jogos Olímpicos, são 10 em um. Tem o lançamento de disco, lançamento de dardo, corrida, salto, são 10 modalidades. Ele foi medalhista de ouro. E é importante, eu abri um parênteses, porque um medalhista de ouro em decathlon, ele era símbolo de masculinidade. Homem, forte. 1976 ele foi medalhista. Essa foto é de 1975. Veja, no ano de 2015, a surpresa que o mundo teve. Ele simplesmente disse, eu estou fazendo uma transição e a partir de agora eu não vou ser mais homem e a partir de agora eu vou ser mulher. Isso pela primeira vez no mundo. Ontem, 2015, foi ontem. Capa de revista. Primeira vez no mundo. Dessa maneira, desse jeito. E aí começaram as perguntas, que talvez sejam perguntas que ainda rolam e sondam, talvez passam pelo seu coração. Alguma coisa do tipo assim, mas um homem pode ser uma mulher? Uma mulher, ela pode ser um homem? Perguntas. A partir de 2015, começaram as perguntas, um homem pode casar com outro homem? Uma mulher, ela pode casar com uma outra mulher? E é interessante, irmãos, porque hoje, veja, 1975, 76, ele ganha medalha, símbolo de masculinidade. Em 2015,
15, ele faz a cirurgia, é capa de revista, e a partir de então, agora ele não é mais um homem, inclusive mudou o nome, né? Agora é Kathleen. E olha para mim, veja, em 2025, as perguntas agora já não são mais essas. Agora já não tem mais pergunta. Agora é assim, você pode ser o que você quiser. Em 2015, começam as perguntas. E nós chegamos aqui, onde nós estamos. E hoje não tem mais pergunta. Você pode ser o que você quiser. E tem mais. E se você não concordar, eu vou chamar você de fanático, eu vou te chamar de intolerante, de homofóbico, de transfóbico, e eu vou dizer que lá na sua igreja prega discurso de ódio. E a gente chegou aqui, nesse mundo. Hoje nós somos fanáticos, a música que a gente cantou hoje nós somos loucos. Se a gente tocar nesse assunto é discurso de ódio, somos intolerantes. 2025. E nós estamos assim. E a igreja não fala mais nisso. Eu entendo que são temas difíceis. Eu tenho plena convicção de que esse é um tema extremamente doloroso, delicadíssimo para nós conversarmos, mas extremamente necessário, importante, por que não? Nós precisamos saber, porque nós somos cristãos, e nós precisamos saber o que Cristo, o que a palavra de Deus, precisamos ouvir de Deus sobre isso. Nós ouvimos os professores da escola, nós ouvimos os influenciadores lá no Instagram, nós seguimos ali pessoas, nós ouvimos essas pessoas, mas você já perguntou o que é que Deus pensa? O que é que Deus fala? O que é que Ele nos ensina sobre isso? Ainda nessa ideia de nós entendermos o momento em que a gente está, veja, pelo menos 3 fatores culturais que influenciaram tudo isso, não apenas ali em 2015, com aquela primeira capa de revista, mas muito antes disso. Olha como vem se construindo isso. Pelo menos 3 fatores culturais que influenciaram isso. Primeiro, relativismo. Vamos dizer junto? Vamos lá, todo mundo? Mais forte, vamos lá? Relativismo. É o primeiro fator cultural que nos trouxe até esse momento que nós estamos vivendo. O que diz o relativismo? Essa é a ideia de que não existe uma verdade absoluta. Isso foi sendo construído. Não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Essa é a ideia que o mundo tenta emplacar na nossa mente. Tudo é relativo. A verdade de que o que é verdade para você não é verdade para mim. A gente diz assim, essa é a minha verdade. E aí você diz assim, essa é a minha verdade. E aí você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, aí o outro tem a verdade dele. E tudo é relativo. Não existe verdade, não existe a verdade absoluta. Tudo é verdade. Isso está influenciando, e já vem influenciando. Segunda coisa que tem nos influenciado culturalmente, eu chamo de revolução sexual.
Diga comigo, revolução sexual. Veja, década de 60, década de 70. Eu sou nascido em 78, final da década de 70. Percebem? Desde década de 60, década de 70, nós temos isso. E isso vem vindo. O que é que diz a revolução sexual? Prega a ideia de que o prazer não tem limites. O relativismo não tem verdade absoluta. A revolução sexual diz isso. Não tem o prazer não tem limite. Se é bom para você, faça. Não tem limite. Faça. Você engravidou? Você não quer ter o bebê? Vai fazer mal para você? Então aborta. Aborta. Prazer sem limite. O importante é você ser feliz. Sexo fora do casamento. É bom? Todo mundo faz? É gostoso? Alguém te fala, então faz. Veja, o prazer, custe o que custar. Drogas, por que não? Por que não? Deixa de ser careta, vai me dar prazer, me faz bem, eleva o meu astral, me dá um grau. Veja, então faça. Consegue entender? Não tem verdade absoluta. O prazer ilimitado. Detalhe, não me julgue, né? Não me julgue. E aí entra esse terceiro ponto, que é o individualismo radical. Que é o terceiro fator que influencia poderosamente a nossa mente. Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Já ouviu essa frase ou não? Você não disse isso para sua mãe, não, né? Você não pensa isso, ou dessa maneira, não, né? Sabe a ideia de que, eu faço da minha história o que eu quiser, eu coloco na minha identidade o que eu quiser. Identidade, veja, a identidade e a história, eu vou escrever ela. E não me julgue. Por quê? Porque ninguém manda em mim. Eu sei o que é melhor para mim. Tem uma frase desse movimento. Meu corpo, minhas regras. Veja, irmãos. É exatamente esse o mundo que nós estamos vivendo. E são exatamente essas coisas que estão todos os dias influenciando a sua mente. Não aparece, as coisas não aparecem com esses nomes. Relativismo. Revolução sexual. As coisas não aparecem. Individualismo radical. Você nunca ouviu, talvez, essa palavra. Mas o que está por trás disso está influenciando 24 horas por dia a sua mente e o seu coração. E a minha mente e o meu coração também. E eu quero falar novamente algo aqui. Eu preciso que você entenda. Quero falar essa verdade com amor para vocês. Interessante. O meu papel hoje aqui é apontar a verdade. E aí eu abro um parênteses para ensinar algo importante para você também. Você não deve apontar o pecado dos seus amigos, mas você deve apontar Jesus para os seus amigos. O meu papel hoje não é apontar e dar de dedo no seu pecado, porque daí você também pode apontar o meu pecado.
E todos nós temos aqui os nossos pecados. Você tem os seus e eu tenho os meus. Então nunca aponte o pecado do seu amigo, mas aponte para Jesus e mostre para o seu amigo o caminho até Jesus. Mostre Jesus. O meu papel hoje é esse. É mostrar a verdade, mostrar Jesus para vocês. Então a gente precisa voltar e olhar para a palavra, e olhar para essas coisas que estão nos influenciando, e a gente precisa responder essas coisas. Alguém com um conceito de que não existe verdade absoluta, de que tudo é verdade, é a minha verdade, isso é o que você pensa, isso é o que... Como é que você vai responder isso para ele? Então vamos voltar. Primeiro, o relativismo. Veja, a importância de você fazer uma pergunta. Sempre que você ouvir uma coisa, questione aquela pessoa. Aliás, não questione a pessoa, questione o que ela está dizendo. Você nem precisa questionar para ela, mas você precisa questionar para você. Questione. Então, o relativismo, a pergunta que a gente precisa fazer, a verdade, ela é relativa? Uma pergunta. O relativismo fala isso. Não existe absoluto. Ela é relativa? Ouça a declaração que Jesus deu. Como ele foi ousado. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus vai contra o relativismo. O que a palavra está dizendo? Sim, existe uma verdade absoluta. Veja, e a verdade absoluta é Jesus. A verdade absoluta vem da parte de Deus. A verdade absoluta vem da parte de Deus para as nossas vidas. Isso é a verdade. Ah, pastor, mas eu não acredito na Bíblia. Muito bem. Não vamos discutir. Eu não teria argumento para dizer hoje aqui para vocês, se você dizer, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus. Mas para nós que somos cristãos, e que nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, todas as vezes que alguém quiser ir mostrar, ou querer mostrar para você que tudo é verdade, você vai dizer, não, não é tudo verdade. Para mim, existe uma verdade, e é Jesus. E é Jesus. Vamos voltar mais um pouco. Eu vou saltar lá para o ponto número 2. Revolução sexual. A pergunta que a gente tem que fazer, está certo essa questão aí de prazer sem limite? A gente pode sair aí fazendo o que a gente quer? Está certo isso? De novo, Mateus 16, 24, olha o que diz o texto. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser seguir-me. Veja, não é uma imposição. Talvez alguém diga, eu não quero seguir Jesus, eu não quero igreja, eu não quero Deus, eu quero uma vida sem Deus. Mas veja, Jesus está dizendo, para quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então veja, o que Jesus está dizendo, o verdadeiro prazer, a verdadeira realização, está justamente no fato de você negar a si mesmo,
para viver os propósitos de Deus, a vida de Deus. Eu pergunto para vocês, isso aqui é fácil? Alguém acha que é fácil? Negar a si mesmo? Tomar a cruz? Tomar a cruz é morrer. Não significa que você tem que se matar. Não. Morrer para si mesmo. Morte para a vida. Já não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Consegue entender? Isso aqui é confortável? Também não. Isso aqui é popular. Todo mundo está aí com vontade de negar a si mesmo, de pegar a cruz. Não! Isso não é. Veja, o convite é para todos. Mas é nós que escolhemos, nós que quisemos, nós que desejamos seguir Jesus. Nós encontramos Jesus na nossa vida. Isso é evangelho, irmãos. É cruz. Não o prazer ilimitado. E, de novo, todos nós pecamos, todos nós precisamos de um Salvador, porque todos nós temos desejos, prazeres, vontades. Então, a gente tem que pegar os nossos prazeres e as nossas vontades e colocá-las na cruz. Crucificar as nossas vontades. Todos nós temos prazeres indecentes. Todos nós temos vontades indecentes. Todos nós temos carências que, se formos supri-las nas coisas do mundo, nós vamos pecar e nós vamos nos distanciar de Deus. O que nós temos que fazer? Pegar essas carências, as nossas vontades e os nossos desejos e crucificá-las. E dizer, eu não quero, eu abro mão disso. Eu quero viver a vontade de Deus. Porque se eu viver os propósitos de Deus, aí sim eu vou ter um prazer genuíno, verdadeiro. E, por fim, o individualismo. Veja, a palavra vai respondendo. Eu disse, vamos ouvir o que Deus tem para falar. Olha, sobre o individualismo, meu corpo e minhas regras. É assim, irmãos? O que a palavra fala sobre isso? Para isso, Gênesis capítulo 1, 27. Veja o que diz o texto. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus fez o homem e ele quis fazer o homem. Deus fez a mulher e foi do desejo de Deus. Deus viu que o homem estava sozinho e disse, não é bom ele ficar sozinho. E aí Deus, veja, ele faz a mulher. Desejo de Deus. Propósito de Deus. Macho e fêmea. Olha o versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis. Por essa razão, percebem? Existe um propósito para aquilo que ele vai fazer. O homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão o quê? Uma só carne. Esse texto, ele está falando do casamento. No versículo 22, 23, ele vai falar do propósito do casamento. Então veja, assim como era o desejo de Deus fazer o homem, e ele fez o homem, e diferente do homem, ele fez a mulher, propósito de Deus. E aí, no propósito de Deus, estava em unir o homem e a mulher. E ele chama isso de casamento, a Bíblia chama isso de casamento. Novamente, um homem e uma mulher, uma aliança sagrada,
estabelecida pelo Eterno. Deus estabelece isso. Agora veja. Deus, o Criador, o designer, o arquiteto, o engenheiro, o biólogo, por excelência, o médico dos médicos, o Criador, o Todo-Poderoso, Ele faz exatamente assim, e aí eu, e aí você, ou alguém por aí vai dizer, não. Deus errou. Não está certo. Quem somos nós para mudar o que Deus fez? Não é a gente que tem que mudar o que Ele fez. É nós que precisamos mudar e nos encaixar nos propósitos de Deus. Quando Adão e Eva pecam e o pecado entra na humanidade, nós ficamos desencaixados. A partir de então, todo bebê que nasce, toda criança que nasce vai crescendo e percebe? E ela vai tendo que lutar contra as suas paixões, os seus desejos. Por quê? Porque o pecado está na humanidade. Todos pecaram, todos estão desencaixados do propósito de Deus. E aí vem Jesus, que é justamente aquele que, se nós seguirmos os seus passos, nós vamos aprender e nós vamos nos encaixar nos desígnios e nos propósitos do Criador. Veja esse texto. Vocês não sabem. Nós sabemos. Mas é uma pergunta que ele está fazendo, para quem não sabe. Ou para os desavisados que acham que não sabem. Vocês não sabem que os perversos não vão herdar o reino dos céus? O reino de Deus? Paulo está dizendo assim, você acha mesmo que você vai ser perverso aqui e você vai morar no céu? Está enganado. Percebe que ele diz, não se deixe enganar. Diga para quem está aí do seu lado, não se engane. Isso. Olha só, diga para mim, não se engane. Vamos lá, todos juntos, vamos lá? Não se engane, não se deixe enganar. Não deixa ninguém te enganar e você também não se engane. Não são só os perversos. Os imorais também não vão herdar o reino dos céus. É a palavra dizendo. Os idólatras. Não se engane. Os adúlteros. Aquelas pessoas que estão dentro da estrutura do casamento e que vão buscar o sexo fora do casamento. Eles já estão dentro. Eles têm uma aliança com alguém e vai buscar um prazer momentâneo com uma outra pessoa. Não se engane, porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Ele está dizendo. Nem os homossexuais passivos e nem os ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros vão herdar o reino de Deus. Assim eram alguns de vocês, mas agora vocês já não são mais isso. Vocês agora foram lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Nós temos aqui duas coisas. Primeiro, Paulo está falando de uma lista de pecados. E é uma lista enorme de pecados, porque dentro de cada um desses pecados, nós podemos abrir isso. Porque são pecados temáticos.
Veja, ele está falando da imoralidade sexual. Paulo está dizendo aqui, não apenas de uma imoralidade, mas de tudo aquilo que é imoralidade. O sexo fora do casamento. E aí eu falo para aqueles que não estão dentro. Ele falou dos adúlteros, mas ele não falou dos solteiros. Mas, dentro dos pecados da imoralidade sexual, estaria, sem dúvida nenhuma, a pornografia, a masturbação e outros que talvez eu gastaria aqui um tempo para falar. E percebam, são todos prazeres, aquilo que nos dá prazer, aquilo que alimenta a carne, os nossos desejos, mas que não estão encaixando com o propósito de Deus. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Somos pecadores. Jesus veio para mudar a nossa mente, mudar o nosso comportamento, e a gente precisa consertar isso. Muitas dessas coisas nós consertamos. Paulo está dizendo, olha, vocês já não fazem mais isso. Ou fazem? Ou fazem? E aí ele termina com essa palavra de esperança. Porque se nós fazemos, a gente pode pegar essa palavra, nós podemos ser lavados. Tem esperança, a gente pode ser santificado. Jesus pode nos santificar, pode nos lavar, pode nos ajudar. Mais do que isso, o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar para fazer isso, porque a gente não vai conseguir sozinhos. Mas Deus está disposto a fazer. Mas a disposição de Deus depende talvez de uma escolha sua. De novo, uma escolha. Na vida, tudo é escolha. Pastor, eu desejo, eu preciso ser lavado, eu preciso ser justificado. Eu não quero isso para a minha vida. Então, o que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? E aí, rapidamente, 3 passos rápidos. Conheça a verdade. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas que muitas vezes são chamadas de cristãos? Não conhecem Cristo. Sabem mais da vida da Virgínia do que do Senhor Jesus Cristo. Esse é o problema. Conheça a verdade. A verdade que é a verdade absoluta. Sabe por que tudo é verdade? Para muitas pessoas? Porque não conhecem a verdade. Quando você sabe a verdade, acabou. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer. Olha o que diz João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Vai te libertar. Você precisa ler a sua Bíblia, você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer a verdade, porque a partir do momento que você conhece ela, você se liberta de tudo aquilo que não é verdade. Existem pessoas pegando aqui, pegando lá, coisas e dizendo, olha, isso é a verdade. Não, irmãos, a verdade está em Deus, está em Jesus, e a gente precisa conhecê-la. Segundo, se você está passando por uma crise, se você está com um problema, uma dificuldade de ordem sexual, se você está confuso sobre esse assunto, além de conhecer a verdade, fale com alguém da sua confiança.
Mas fale com alguém que possa te ajudar. Não fale com alguém que curta as suas fotos quando elas não glorificam a Deus. Você quer conhecer uma pessoa que você pode confiar? Se ela aplaudir o seu erro, ela não é de confiança. Se ela te confrontar quando você errar e dizer, você está errado, isso não agrada a Deus. Confie nessa pessoa. Tiago diz, confessem os seus pecados uns para os outros. Converse, fale o que está passando na sua mente, fale o que está passando no seu coração, fale isso. O inimigo quer que você fique quieto, o inimigo quer que você fique em silêncio, que você se isole, é isso que o inimigo quer. Ele quer te convencer de que você é a única pessoa errada nesse mundo. Ele quer provar para você que você está sujo e que Deus quer te castigar. Por isso você fica sofrendo sozinho. Não lute sozinho. Em terceiro, peça para que Deus te ajude. Veja, Romanos capítulo 8, 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda com a nossa fraqueza. Diga, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha lá no final ele diz, o Espírito intercede por nós. O Espírito Santo torce por você. O Espírito Santo não vai te rejeitar, não vai te condenar, porque você está sujo. O Espírito Santo vai te ajudar a limpar a sua sujeira. Deixa eu te dizer algo muito importante. Atração sexual não é pecado. Veja, você ser atraído pelo sexo não é pecado. Da mesma forma que se você sentir que você nasceu com o sexo errado, talvez passa na sua cabeça, talvez você sente isso, que eu nasci com o sexo errado. Esse sentimento não é pecado. O que é pecado? Torna-se pecado quando você, no lugar de crucificar esse sentimento, no lugar de você crucificar essa atração fora de época, fora de tempo, no lugar de você crucificar, você começa a agir de acordo com os seus pensamentos e não conforme a palavra. Você começa a agir conforme os seus sentimentos e os seus pensamentos, mas não conforme a palavra. Aquilo que não era, se torna. E de novo, vamos lembrar? Todos nós somos imperfeitos. Deus ama todos nós. Mas Ele ama, e Ele ama tanto, que Ele não seria capaz de nos deixar da mesma forma. Da mesma maneira. Pastor, eu acho que eu não tenho problema nessa área, mas eu conheço pessoas que têm. Eu conheço pessoas que têm. O que eu faço? Como é que eu posso ajudar essas pessoas? De novo, rápido. Conheça a verdade. Porque como é que você vai apontar a verdade para alguém se você não conhece?
Se alguém chega para você e pergunta, onde é que é o supermercado fulano de tal? Veja, como é que você vai ensinar, apontar para a pessoa onde é que é o mercado se você não conhece o mercado? Se você não sabe aonde é? Então, conheça a verdade. Paulo está dizendo, olha, seja você alguém que não se envergonhe de não manejar corretamente a palavra da verdade. Tem pessoas que passam vergonha. Tomara, pastor Palma, que os nossos adolescentes e os nossos jovens não passem vergonha na escola, na faculdade, ao ser confrontado como eu fui com um professor e não saber responder, não saber, conversar, passar vergonha. Por isso é importante conhecer. Conheça a verdade. Se você conhecer, vai ser fácil você apontar a verdade. Lembrando, você não deve apontar o pecado de ninguém. Você deve apontar a verdade para o pecador. Segundo, fale a verdade em amor. Diga comigo, falar a verdade. Diga em amor. É o que o texto está nos dizendo ali, ó. Seguindo a verdade em amor. Qual que é a diferença de você falar a verdade com amor e de você falar a verdade em amor? Com amor é você pegar a verdade e colocar um adereço nela. Vou colocar um brinco, na verdade, vou colocar um colar bonito, na verdade, para a verdade ficar mais bonita. Tem gente que fala a verdade com amor, que daí é assim, com amor. Você põe o amor na verdade e a verdade fica mais bonita. Não precisa ser assim. A verdade não precisa ficar mais bonita do que ela já é. Agora, se você fala a verdade em amor, significa o quê? Que todo o ambiente, toda a motivação, toda a atmosfera é o amor. E aí você traz a verdade. Seu coração está derramando amor. E aí você traz a verdade. E por último, ore por essa pessoa. Ore. Interceda por ela. Eu vou encerrar. Pastor, essa mensagem parece que não é tão amorosa. Pode não parecer. Assim como eu, quando ensinei o Augusto a limpar a ferida dele, podia não parecer tão amoroso. Mas é. Entendam uma coisa. Deus nos vê com os nossos pecados e não nos abandona. É amor ou não é? Outra coisa, ele enviou Jesus. Jesus viveu perfeitamente aqui, morreu na cruz por nós. Isso é amor ou não é? É amor. Jesus ressuscitou, foi para o céu. Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Isso é amor ou não é? É amor. Então, não tenha dúvida. Deus, Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele quer mostrar para você um caminho melhor do que o caminho que você escolheu para a sua vida. Um caminho melhor. Você não é um erro. Você não está longe demais. Não existe ninguém aqui hoje sujo demais, longe demais. Você nunca será rejeitado. Você é amado. E Deus te ama tanto que Ele simplesmente quer mostrar para você um caminho melhor. Um caminho melhor.
Coloque-se em pé.